para filmar tudo. E depois nunca mais olha. Claro que eu vou no sábado da noite trabalhar. Bom dia. Manuel Bandeira, que vocês conhecem, ele conta que quando ele estudava no colégio, Pedro II, no tempo em que se estudava grego, um professor, de repente, começou a falar de Pasárgada, que era um lugar onde Ciro passava tempos descansando das batalhas de conquistas da antiga Pérsia. O professor falou de Pasárgada, que era um lugar maravilhoso, um lugar paradisíaco. E aquela palavra ficou na cabeça dele. A hora que o professor falou Pasárgada, veio uma frase na cabeça dele: vou-me embora para Pasárgada. Só isso. Vou-me embora para Pasárgada. E essa frase ficou na cabeça dele. Ficou mais de 10, 15 anos na cabeça dele. Um dia, diz ele estava meio atacado, meio triste, meio sorumbático, e aquela frase veio com todas as outras frases que fizeram o poema Vou-me embora para Pasárgada, que começava: vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então ele conta todas as suas frustrações. Então o artista trabalha de uma maneira muito variada. Eu tenho um poema, por exemplo, que chama A Grande Fala do Índio Guarani, que eu levei 6 anos para fazer. Mexia naquilo, ia, voltava, como se fosse realmente uma construção lenta. Então cada artista trabalha, na verdade, de uma maneira diferente. A Marina tem várias maneiras de trabalhar. Uma vez ela terminou um livro, isso acontece com os escritores. Quando ela estava escrevendo o livro, ela começou a trombar com os móveis da casa, né? Batia na cama, batia no móvel outro, de repente percebeu que o seu corpo estava ficando vermelho. Porque quando você começa a escrever uma coisa muito séria, a relação entre seu corpo e o mundo se mistura. Você não sabe mais o limite. Quando você está muito empenhado em certa escrita, é perigoso você dirigir um carro. Perigoso. Você pode bater, de repente, fazer uma curva errada, não é? Porque o seu corpo se mistura com a realidade. Então o artista, cuidado, quando vocês encontrarem um artista, se ele estiver escrevendo, não dirijam na mesma rua. Se for escrever, não dirija. Se for escrever, não dirija. Se for escrever, não dirija. Eu queria saber como é a convivência literária entre vocês. Como é que você mostra os poemas para ela, mostra os contos para você? Vocês se ajudam? Porque eu só acredito numa relação entre escritores que tão duradoura quando há cumplicidade nisso, quando há crescimento, quando um tem o prazer de ver o outro crescer na sua liberdade de fazer, na sua vitória particular. Eu queria saber como é que funciona isso entre vocês. Como é que essa simbiose, né? A Marina vai falar também, mas eu diria o seguinte, que a palavra simbiose funciona muito. Aliás, quando você ama alguém, ou quando você se dispõe a viver com essa pessoa, ou casar com essa pessoa, é necessário que haja essa simbiose de alma, de projetos, né, de visão de mundo. E no caso de artistas, eu acho que isso é complementar, pelo menos. Pode ser que um engenheiro casado com uma administradora de empresas se dê muito bem também. Não há nenhum problema. No nosso caso, há uma complementação. Porque você escrever um texto, isso acontece muito, e um mostra para o outro texto, o outro tem uma visão crítica. Diz, esse título, se eu fosse você, alterava, botava isso, aquilo, um parágrafo aqui, que talvez e tal. Ou então você não gosta do texto, não é? Então você tem um leitor
à sua disposição 24 horas por dia. E, por outro lado, tem outra coisa que é muito uma espécie de fermentação. Nós conversamos sobre literatura, na verdade, o dia inteiro. Porque para um escritor, tudo é literatura. Para um pintor, tudo é pintura. Para um músico, tudo é música. Então, no almoço, né, viajando de carro, a gente está sempre conversando de alguma maneira sobre o mundo. E volta e meia surge numa conversa uma ideia de uma crônica, a ideia de um poema. Eu lembro um dia que, isso foi no século XVIII, né? A Marina trabalhava no Jornal do Brasil e, de repente, ela falou uma palavra tipo Aldebaran. Eu não sei o que ela falou, Aldebaran. Eu falei, Aldebaran? Se eu fosse você, eu escrevia uma crônica sobre isso. Aldebaran? Certas palavras mexem com a gente, né? O que é isso? Você sentou e fez uma crônica, não foi? Quer dizer, disparou nela também um processo, ela não tinha pensado nisso. Então há uma retroalimentação, uma multialimentação o tempo todo, que eu acho que é muito importante para um e para outro. Bom, nós nos conhecemos lendo o texto um do outro. Afonso escrevia para mim, porque ele era departamento de pesquisa. Era funcionário dela? Não, funcionário não, mas eu ia lá cobrar, porque eu era subeditora do segundo caderno Jornal do Brasil e ele era do departamento de pesquisa, então ele produzia textos para o meu caderno e eu ia lá cobrar. Então já com um jeitinho diferente. nós já nos conhecemos assim, lendo criticamente o texto um do outro. E há uma coisa, o escritor, nós trabalhamos muito juntos no pré-livro, no projeto do livro. Porque quando um escritor está trabalhando num livro, a parte da escrita é uma e a parte do pensamento é outra. Então, quando o escritor está armando o projeto do seu livro, eventualmente já está até escrevendo, mas continua fazendo a estrutura do livro, ele precisa verbalizar isso e ouvir a verbalização. A escola de psicanálise sabe disso, né? Se você ouve o que você sente, você transforma isso em palavras e você pode trabalhar com isso de maneira melhor e entender isso melhor. Então, um é o ouvinte do outro. Muitas vezes, deixa o outro falar, o outro está falando, não está nem falando com você. Ele está falando porque ele precisa verbalizar o projeto. Então, a parte do projeto do livro é feito muito de parceria, muito um com o outro. E os títulos? Porque os títulos, a gente tem uma casa de montanha a 2 horas do Rio. 2 horas é um tempo bom para você ficar procurando o título. 4, então, é melhor, na ida do fim de semana e na volta. E fica, sei lá, o homem que teceu o mundo. E não, isso é industrial, indústria têxtil. A China está comendo isso, não. Aí vai, até que um diz, poxa, esse bacana, esse tá bom. Então guarda esse e vamos adiante. E fica nessa repetição, nessa busca, é muito frutífero para os dois, entendeu? Muito bom. E capas também. As capas, eventualmente, também são trabalhadas junto. Mas ali sucede, pois além da pele, a alma lhes vai leve. O segredo deste anão está na palma de sua mão, na sua mão. Vai por aí fora o poema descrevendo o que aconteceu. Estou lá em casa um dia tranquilo, abro o e-mail, recebo a seguinte mensagem. Senhor Afonso, estou aqui em Marrocos, em Marrakech, já fui a todos os hotéis procurar esse anão que o senhor falou, mas não achei até agora. Queria saber se o senhor estava falando a verdade ou se estava brincando. Você escreve um poema, a pessoa pega o avião e vai para o outro lado do mundo atrás do anão. É uma loucura isso, né? E assim por diante. Quer dizer, um dia eu comecei a colecionar até histórias que os leitores me contam sobre
o efeito de certos textos na vida deles.